ser na agenda eletrônica, tá bem? O que me ordenaram foi a forma que vocês verão as notas de vocês vai ser por meio da agenda eletrônica, tá certo? Para não adiantar nem... Vamos lá. Eu vou fazer a chamada, pessoal, de uma maneira mais tradicional, vai até facilitar aqui meu trabalho. Vocês só colocam um presente aqui, ou então um ok que é mais rápido, tá bom? Arthur Emílio, deixa eu ver, Arthur, já estou vendo ele aqui. Camille Ávila, Eliu Davi Ribeiro, né? Evelyn Paz, Ingrid Nascimento, Johanna Almeida, Francisco Alberto, Francisco Patrício, Gisele Martins, Ian Ribeiro, depois eu vou colocar aqui FJ, Camille FJ, Ian Ribeiro presente, Isabelle Almeida, Ítalo Araújo, já vi, né? Joana Maria, ok, João Lucas. Eita, com esse nome eu não ia saber nunca. José Matheus. Matheus. Não. Júlia Evelyn. Laura, eu já até falei com ela, né? Lavínia. Lavínia tá aí. Letícia Ribeiro. Letícia Ribeiro, parece que não tá. Lisa Ricardo. Lisa Ricardo, tá aí. A Lívia, já vi que ela até colocou o nome ali. Maria Clara Martins. Maria Clara, eu coloquei, viu, Laura? Maria Clara não está. Maria Letícia. Maria Letícia Silva Freitas, olha aí ela. Maria Lúcia. Maria Natália. Sara, eu já vi. A Stephanie se encontra? Tá sumida, viu? Maria Clara Martins. Pronto. Stephanie, não. Tiago Jefferson. Vitor Emanuel. Tiago Jefferson, tá aqui ele. Vitor Emanuel e Yasmin Fernandes. Yasmin Fernandes, pronto. Se for aparecendo mais alguém, a gente vai se resolvendo aqui. Bom, vamos lá. Como a gente viu, eu tenho esperança que vocês lembrem um pouquinho do que a gente conversou na nossa última aula de produção textual, né? Na quarta-feira do dia 22, né? A gente está aí com 7, 8, 9, 10, 11, 12 dias que tivemos essa aula. Talvez seja demais querer que vocês lembrem dela. Mas a gente falou, né, dos novos direcionamentos da nossa aula, né? A gente vai deixar um pouquinho de lado a tal da dissertação, tá certo? Respondendo às ansiedades de alguns de vocês, eu não sei o que foi que aconteceu, tá bom? Das vezes passadas, vocês plagiaram um pouquinho, tá bom? Vou ter essa conversa aqui interessante. Mas dessa vez, pessoal, vocês pegaram pesado. Teve casos de um parágrafo inteiro não estava inspirado, tá bom? Estava totalmente copiado. E realmente isso tem um peso negativo, tá bom? E é tão do jeito que a redação do aluno A, do aluno B, do aluno F e do aluno M tinham o mesmo parágrafo. Assim, com as mesmas palavras mesmo. As mesmas vírgulas. Estava assim, realmente, nota ruim. Depende, o que é nota ruim para você, meu querido? Um 7 para mim é bom. Teve muita nota 7. Na outra teve muito 8, muito 9, 9,5, abaixo de 7.
Não, não aqui nessa turma, tá bom? Aqui nessa turma não. Teve umas que realmente eu tive que ser justo, tá bom? Mas até agora aqui a gente está conseguindo conciliar. Agora sim, pessoal, eu vou tentar ser compreensivo, porque como eu falei para vocês, das últimas vezes, vocês não precisaram da minha compreensão, vocês arrebentaram mesmo, tá bom? E dessa vez, realmente tinha muito plágio, sabe? Das outras vezes também teve, né? Vocês sabem que teve, né? Uma frase, um período, assim, um período composto, né? No caso, uma frase de dois períodos, tudo bem, tudo bem. Ou até mesmo você substituir as palavras pelos sinônimos, né? Teve gente trocando verdadeiras por verídicas e pelo menos a pessoa estava se esforçando, né? Estava trocando as palavrinhas ali, dava para ver que ela quis me enganar pensando que eu não sabia dessas maracutaias, né? Claro que não faz muito tempo, tá bom? Mas eu já tive a idade de vocês. Agora, trocar verdadeiros por verídico e deixar a frase todinha como estava lá é brincadeira, né? Stonks, a pessoa, eu só imaginei isso, mas vamos lá. Eu entendo que sim, a prova bimestral tem um peso, ó, muito maior, né? Imensamente grande. Isso eu não posso negar. Eu acredito que teve um certo peso, né, psicológico para vocês e vocês quiseram não errar, né, procuraram, porque sim, as referências de vocês, ó, ótimas, eu não vou mentir não, estavam ótimas, tá certo? Mas evitem plagiar descaradamente, tá bom? Porque isso é uma preparação para uma coisa muito maior, tá certo? E lá na frente a gente não vai ter internet, tá certo? A gente só está nessa metodologia aqui infelizmente por conta do coronavírus, mas eu quero que vocês usem esse momento. Eu estou fazendo uma prova com a internet aqui, né? Que você use esse momento para trabalhar sua criatividade e não para sugar aquilo que tem na internet, tá bom? Na minha época eu não tive esse privilégio. Eu poderia até ter feito notas acima de 800 e sei lá o que, como eu fiz, tá certo? Realmente eu poderia. E vocês também. É humanamente possível, tá bom? Então, evitem esses plágios descarados, tá bom? E descarados, eu estou dizendo assim, tá muito explícito, tá bom? Não é no sentido pejorativo da palavra descarado, não, tá bom? Evitem isso, tá bem? Não teve nota baixa, mas, assim, você olha para a nota do simulado, vê um 9, 9,5, né? E você olha para a sua nota da bimestral e vê um 7, é desagradável, né? Mas assim, não dava para sustentar, tá bem? Estamos conversados sobre isso. Mas se alguém tiver alguma dúvida ainda, eu vejo o 7 como um aliado. Se você é do time 7, tudo bem. O 7 não é ruim, tá bom? 7 não é ruim. Bill Gates reprovou em quase tudo antes de abandonar a faculdade. Mas não façam como Bill Gates, pelo amor de Deus. Por favor, não façam isso. Estudem pra caramba. Bom, voltando ao assunto, né? Refrescando a memória de vocês. Romance. Lembra alguma coisa? Eu não estou falando do crush, não, tá bom? Estou falando da nossa disciplina aqui. Como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar com o gênero do romance, certo? Fazendo uma pequena análise de um trecho de uma obra. Olha só, a gente vai pegar uma obra, vamos cortar ela aqui, pega um trechinho, analisa e a gente vai fazer um ensaio, né? O que é um ensaio, professor? Pelo amor de Deus. É só uma análise. Tu vai me dizer o que foi aquilo que tu leu. É quase que a sua opinião, tá bom? Dentro daquilo que você leu. E claro, a obra eu conheço. E sim, vai ter muitos ensaios sobre ela na internet também. Mas não repitam essa história de copiar assim nas mesmas palavras, tá bom? Ipsis literis, não. Ipsis literis em latim é assim foi dito, ou tal qual foi dito, nas mesmas linhas. Bom, e como eu havia explicado para vocês, parece que a bateria do meu mouse acabou.
Eu nem queria mesmo. A gente tem romance histórico, a gente tem romance romântico, romance realista e romance naturalista, né? A gente também tem o romance modernista, mas a gente vai se focar, né, no romance naturalista, que, como eu falei para vocês, é totalmente o contrário do romance romântico. O que é o romance romântico? Como o nome já sugere, né? É aquele romance, aquele livro, aquela literatura, aquela leitura bonitinha, suave de você ler, muito leve, de fácil compreensão. Você não precisa nem fazer muita força para entender o contexto. Você já sabe que no final o protagonista lá vai casar com a menina é uma princesa europeia do cabelão, olhos azuis, vão de cavalo branco para o casamento, morar no castelo e viveram felizes para sempre. Ah, que bonitinho, né? Esse é o romance romântico. Romance naturalista, a primeira coisa que o cara faz é: eita, como ela anda torto, viu? Quero não. No romance naturalista, ele olha para todos os defeitos, ele analisa tudo aquilo que ele não quer, tá bom? E só vê a pessoa dele. Eu dei o exemplo para vocês do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um livro interessante porque começa com o final da vida do personagem. As primeiras páginas é o personagem morrendo. E morto, ele vai contar como foi a vida dele, né? Por isso que são memórias póstumas, depois de que ele morreu. E num certo momento, ele narra que ele conheceu uma jovem e ele estava se engraçando para o lado dela, né? Ela era muito bonita, certo? Era uma moça bem apresentável, mas quando ela andou, ele notou que ela era manca, né? Ela era coxa, como a gente pode chamar, né? A perna direita era menor do que a perna esquerda, então ela ia andar, né? Como a gente chama aqui no Ceará, puxando de uma perna. E quando ele viu aquilo, ele lamentou para o universo. Ah, porque como pode uma mulher ser tão bonita e ser coxa? E como pode uma mulher ser coxa e ser tão bonita, né? Porque para ele, naquela visão bem individualista, ele não admitia que uma pessoa fosse bonita de rosto e tivesse um defeito tão na cara como aquele, ser manca. E proporcionalmente, né, diretamente proporcional falando, ele não aceitava que uma pessoa que fosse manca fosse tão bonita daquele jeito. E, claro, ele não queria aquilo para ele. Então, olha só, é uma literatura dentro do gênero do romance, sim, por conta de todos os outros detalhes, certo? Como a gente falou, o romance tem uma estrutura, né? O romance é uma narrativa, tem uma estrutura, tem característica, e é isso que a gente vai se deter no na produção de um ensaio, né? Você vai falar quem é o narrador, né? Fica evidente que o narrador é onisciente, que o narrador é um narrador personagem, né? Você vai me dizer isso, vai me dizer quem são os personagens, isso em forma de texto, né? É como se fosse uma redação, só que é a tua opinião descarada mesmo ali. Realmente é quase um artigo de opinião sobre um livro, tá bem? A gente pode entender para facilitar o entendimento de o que é um ensaio literário. É a sua opinião sobre um determinado livro, tá bom? Naturalismo é tipo a morte da ilusão. Isso, minha querida. Isso, é exatamente isso. Se um livro do romance romântico, né, durasse uns 16 meses, também temos a morte dessa ilusão, né? Porque o que eu vou falar aqui para vocês é fruto de um estudo científico, tá bom? Estudo neurológico. A paixão é um estado de meia demência. Loucura, professor? Sim. Estar apaixonado é estar louco, porque você olha para os defeitos da pessoa, você sabe os defeitos daquela pessoa, está vendo que ela é resmungona, brigona, ciumenta ou ciumento, e por conta do estado da paixão, você não liga muito. Mas, mais ou menos, depois de 16 meses, né? Depois de mais ou menos um ano e meio, né? Vamos fechar aqui um ano e meio. A paixão acaba. Esse estado de loucura vai embora, né? Essa liberação alta de serotonina, né? O hormônio do bem-estar, começa a diminuir, né?
a liberação de ocitocina começa a diminuir, começa a subir o cortisol, a toalha molhada que a pessoa deixa na cama, agora faz diferença. Aquele ciúme louco, agora faz diferença. Aquela cobrança, agora faz uma diferença danada. A toa que não aguento só de falar. Isso é o naturalismo, é você pensar em você, tá certo? Porque, olha, é natural, meu amigo, é natural. Não é à toa que o nome é romance naturalista. Porque é natural no reino animal você pensar em você. No reino animal não tem altruísmo. E querendo ou não, nós estamos no reino animal. Que antipoético, né? Eu tô hoje, estou muito malvado. Eu tô muito bem hoje. Tá bom, pessoal? Não é nada como o dia de hoje. Eu parei narrador, né? Personagem, o enredo. O que é o enredo, professor? É quando o menino faz um enredo entregando o que aconteceu? Não, o enredo é a sequência de fatos em si. É como aquela história acontece. Basicamente, o enredo é o que desenvolve a narrativa. Por exemplo, deixe-me ver, eu tenho um romance, né? Orgulho e Preconceito. É um romance excelente. O enredo dele é famílias que brigam pelo poder, brigam pela herança, tentando arrumar, né? Tentando fazer casamentos arranjados, e no meio disso, os protagonistas de uma família e de outra se apaixonam, e o casamento que ia acontecer não acontece. Basicamente, o enredo é um nano resumo da história, porque o ensaio é o mini resumo. E o enredo que está dentro do ensaio é o nano resumo, tá bom? Micro resumo, aliás. O ensaio é o mini resumo, o enredo é o micro. Mini, micro, tá certo? Todo mundo tá pegando até aqui, né? Não tá difícil não, né, pessoal? Dá para compreender, né? Bom, continuando. Como nós vimos, acho que já contextualizei, mas eu vou ler o documento que eu vou colocar no Google Sala de Aula, tá bom? Claro que a gente vai ter esse apoio aqui. Embora já tenha falado um pouquinho, né, da história do romance, a palavra romance, ela tem origem na época do Império Romano, certo? E designava as línguas populares usadas pelos povos do período, as línguas romanescas. Com a modernidade, o romantismo passou a ser considerado como sinônimo de folhetim. Folhetim, basicamente, a gente pode chamar de folhetim o cordel também, né? Somente no século XVIII, com a ascensão da burguesia, certo? O romance passou a ser considerado um gênero literário. Como eu expliquei na aula passada, o gênero épico, né? A epopeia, contando aquelas histórias, aquelas narrativas lendárias dos heróis que salvavam a comunidade inteira, né? Era a literatura do povão, a gente pode chamar assim. A epopeia é a literatura do povo, das classes menores ali. Era no Império Romano, né, na Grécia, era o gênero literário que representava as classes baixas. Era a epopeia, esses contos lendários, esses contos mitológicos. Com a ascensão da burguesia, ela meio que precisava de uma literatura, para vocês verem o poder da palavra, tá bom? Precisava de uma literatura que, ó, atestasse que a burguesia ascendeu, né? Que ela se elevou. Isso depois de períodos de revoluções, né? É tanto que em 1936 o escritor Georg Lukács publicou um ensaio, né, um livro, que diz o seguinte: o romance como epopeia burguesa. Peraí, professor, não entendi nada. Regrinha de três. A gente tem a epopeia aqui, apontando diretamente para as classes baixas. Aqui a gente vai ter o romance, apontando diretamente para a burguesia, tá bom? Essas duas literaturas se relacionam com essas duas classes sociais, tá bom? A epopeia é do povão, o romance é da burguesia. Esquece a epopeia, esquece povão, porque o negócio aqui é romance e burguesia, tá ok?
E só depois, né, com o avanço da imprensa e tudo mais, que essas literaturas passaram a descer um pouquinho para as classes mais baixas, né? Mas vamos lembrar que ainda há uma enorme resistência na adesão dessas literaturas e principalmente, né, no ingresso das pessoas para essa literatura. Por quê? Puxa vida, um livro é caro, né? Hoje em dia, você vai comprar um livro do Cândido, é R$ 100, 150. Você vai comprar um livro sai da literatura indo aqui para outras áreas. Aliás, sair da literatura não, do romance, indo para outras áreas. Você vai comprar um livro do Johnny Navarro, é quase R$ 200, dependendo da série, né? É caro, é muito caro. Então, é um negócio que não é produzido para todas as classes. E Antônio Cândido fala isso também, que é um crime contra a humanidade você privar uma pessoa da literatura, né? Porque a literatura é um bem incompreensível da humanidade. É um bem comum da humanidade. O romance iniciou narrativas como das cavalarias e contavam histórias de heróis que defendiam a honra das mulheres amadas. O gênero tornou-se popular com a ascensão da burguesia, já que as classes que antes não tinham acesso à cultura passou a adquirir livros, né? Lembrando, a burguesia são os trabalhadores produtores de riqueza, né? É aquele comerciante ali da bodeguinha, ele é um burguês? Pode-se dizer que sim, né? Ele gera riqueza para a nossa coroa, que a gente chama hoje de Estado, né? O nosso Estado hoje, a nossa presidência, é a representação da coroa. Vamos deixar assim em miúdos. Para o filósofo George Hegel, o romance foi um dos grandes feitos da burguesia, pois, além de ter ampliado o acesso a obras, ainda deixou a linguagem mais acessível às camadas mais populares. Depende, o João Lucas, depende do ponto de vista, né? Por exemplo, o estado da Finlândia, né? Eu sempre falo disso, né? Eu sou bem suspeito para falar. É um dos mais invejados do planeta, né? Lá, o comércio, como eu sempre falo, não precisa nem de funcionário, porque as pessoas praticamente não roubam nada lá. Já pensou, você entra, vou pegar uma coisa simples, você entra numa loja de eletrônicos, vê esse mouse aqui, olha o preço, R$ 50. Coloca ele na sua sacola, deixa o dinheiro lá e vai embora. E o dono do estabelecimento tem essa confiança, né? E ninguém vai entrar lá para roubar. Olha só, que pessoal evoluído, né? Estado brasileiro, se você ganhar R$ 5, o Estado, não, depende, né? Depende da visão de comunismo que você tem, né? Da visão de comunismo que lhe deram e do Estado comunista que lhe mostraram, né? Porque é como quando as pessoas insultam, por exemplo, um socialista de iPhone, né? O capitalista quer o iPhone, quer ter um iPhone e quer que somente ele tenha, né? Somente a família, somente a classe social dele tenha, né? Por exemplo, os empresários. Os empresários querem ter certas riquezas e que só eles tenham. Eles estão sendo aqui aristocratas, só querem favorecimento para as classes deles, né? Já o socialista de iPhone, não. Ele quer ter um iPhone e quer que todo mundo também tenha um iPhone. Só isso, tá bom? A gente tem uma diferença aqui gritante, né? Entre eu ter e eu querer só para mim, e eu ter e eu querer que todo mundo tenha. Eu quero que todo mundo tenha um telefone bom, um carro bom, uma casa própria, um emprego bom. Esses são princípios socialistas. Não estou defendendo nem manchando a imagem de um ou de outro. Só deixando claro o que é que as literaturas, o que é que o dicionário, aliás, nos sugere. O romance é uma narrativa literária, o romance é uma narrativa literária organizada em uma sequência de fatos interligados. Olha só, presta atenção como falar de redação foi uma preparação para esse trem aqui, ó.
Romance é uma narrativa literária organizada em sequência de fatos interligados e que acontecem em determinado tempo. Uma das principais características do romance é a sua temporalidade, tá bom? É a sua estrutura temporal. Alguns desses textos não são construídos em uma relação temporal lógica, mas é possível reconstruir a temporalidade. Como, por exemplo, o romance que eu disse aqui para vocês, né? Começa no dia da morte da pessoa e vai contando a história da sua vida, da infância até o livro acabar. Que interessante, né? O romance consegue abraçar diversos outros gêneros em sua estrutura, né? A tal da intertextualidade, tá bom? Isso porque é uma narrativa longa e criada com diversos textos. Eita, professor, não gostei dessa parte de narrativa longa. Foi o que eu falei, a gente vai pegar uma obra inteira. Não, a gente vai pegar um pedacinho de uma obra, tá bom? Em um romance, é possível contar histórias reais ou imaginárias, ou até mesmo as duas juntas, né? Claro. A obra considerada iniciadora do romantismo moderno é o livro Don Quixote, como eu falei para vocês, né? Escrito em 1600. O romance de cavalaria conta as aventuras de Don Quixote e seu companheiro Sancho Panza. E como eu falei para vocês, né, Miguel de Cervantes fez uma sátira, uma brincadeira assim, de extremo bom gosto com esse tal herói do romance romântico. E qual era essa sátira, professor? Vamos voltar lá para o herói romântico, né, do romance romântico. É aquele cara bonitão, olha, 2 metros de altura, fortão, montado no cavalo, espada, escudo, armadura para resgatar a princesa. Esse era o herói romântico, né? Enfrentava dragões, enfrentava exércitos, não queria nem saber. Já o Don Quixote é um herói que quer ser um herói do romance romântico, mas o desgraçado é louco. Porque ele olha para uma montanha e vem um gigante e parte para cima da montanha para atacar a montanha. E você fica pensando, como é que pode existir um homem louco desse? É justamente isso. Miguel de Cervantes pegou esse aspecto dessa ilusão, como a Sara bem falou, do romance romântico, do herói romântico, e ele trabalhou com esses aspectos ilusórios da paixão, do patriotismo, e fez uma brincadeira com isso, né? Dizendo como é que ainda existe gente desse jeito. Isso que o Miguel de Cervantes fez, tá certo? Fez uma sátira com o herói do romance romântico. O cara foi de gênio. Agora vamos dar uma pincelada aqui rapidinho. Rapidinho não, a gente tem tempo, né? Na estrutura dessa narrativa, tá bom? Os romances são caracterizados pela construção a partir de uma sequência temporal que apresenta uma trama, né? Uma narrativa, uma história, chamem como quiser, né? A estrutura é formada por basicamente 4 elementos, né? Como eu falei, narrador, personagem, enredo e tempo. Narrador, é lógico, a pessoa que conta a história. Pode ser, né? Como vocês já sabem, narrador em primeira pessoa, narrador onisciente, narrador personagem, pode ser qualquer um desses, tá bem? Pode ser narrador personagem, narrador em primeira pessoa ou narrador observador, tá certo? Você vai ter romances com todos os tipos de narrador que você conhece, tá bom? Não necessariamente isso é o principal, mas romance sem narrador não tem, tá bom? Como eu falei para vocês lá em janeiro, né? Todo gênero literário é um produto de uma receita, né? De um processo. O livro aqui, o gênero literário, é o produto de um processo, tá bom? Esse processo aqui é uma receita de bolo. Para fazer uma fábula, tem uma receita. Para fazer uma crônica, temos outra receita. Para fazer um romance, temos uma receita também. É simples, é mais simples do que parece.
Personagens, claro, as pessoas envolvidas na história, né? O romance, ele, devido à sua longa extensão, ele pode, claro, ter mais personagens do que num conto. Como a gente já sabe, no conto você já começa a história assim, às pressas, e o conto é uma história que vai dando informação aqui, e outra aqui, que é para manter você sempre nesse estado de alerta com o que está acontecendo ali na história. E pá, a história tem um desfecho e depois há uma reviravolta, né? Que é o desfecho e acabou. Nossa, é um conto, é uma história rápida. Então ele deve ter poucos personagens, tá bom? O conto tem poucos personagens. O romance não. O romance tem vários personagens. O enredo, o que é o tal do enredo? É a sequência de fatos que serão contados na história. Como eu falei, se o ensaio vai ser um mini resumo da parte do livro que a gente vai ver, o enredo é um micro resumo. Basicamente, é sobre o que a nossa história está tratando numa sequência lógica do livro, tá ok? Basicamente é só isso, tá? É constituído, o enredo, aliás, desenvolve a trama e é construído para que o tema central seja atingido. O tema central pode ser, dependendo do romance, muitas coisas, tá certo? O tema central pode ser o amor, o ódio, a vingança. Eita, professor, tem isso tudo. Rapaz, romance naturalista tem de tudo que você imaginar de ruim da humanidade. Até porque são trabalhados os aspectos psicológicos naturais do homem. Então você vai ver de tudo, tá bom? Não se decepcione se você vê gente morrendo. Como eu falei para vocês do romance O Crime do Padre Amaro, o padre paga uma mulher para matar o filho recém-nascido que ele teve com uma mulher. Como assim? O padre se apaixonou pela menina, teve um filho com ela, e aquilo era um crime para a época, né? Em diversos âmbitos era um crime. Então ele deu o menino para uma mulher que era uma tecedeira de anjos, era uma mulher que fazia roupinhas para as criancinhas que morriam. E, puxa vida, a mulher matou mesmo a criança. Nossa, que história aterradora, né? Então você tem, sim, até infanticídio num romance. Olha só que coisa macabra, né? E, por fim, né? Narrador, personagem, enredo e o tempo. Tempo é, obviamente, quando as coisas vão acontecendo, né? Nesse caso, o tempo pode ser cronológico ou psicológico, né? O cronológico, existe uma data e um momento demarcado. Né? Cronológico é seguindo o calendário, né? As nossas horas. E o psicológico é a subjetividade do personagem é que marca o tempo dos fatos, né? Das coisas que foram acontecendo, dos acontecimentos. O romance é muito mais abrangente do que a gente pensa, certo? É uma literatura riquíssima, tá certo? Muito antiga, tá bem? Em relação a outras literaturas, estou falando. E que tem um enorme legado para outras literaturas e para a humanidade como um todo. Bom, eu já separei duas obras, tá certo? Mas eu acho que eu vou pegar com certeza a mais simples para a gente fatiar. E eu vou pegar a primeira parte do livro, alguns capítulos para a gente ler e a gente ir desenvolvendo o ensaio, a gente vai discutindo o livro durante as nossas aulas. Alguma dúvida, pessoal? Alguma algo que vocês queiram falar, só para retomar aqui a chamada, né? Se eu deixar de chamar alguém, me digam aqui, tá bem? Só para confirmar aqui quem está presente. Se eu chamei seu nome, ok. Se eu não chamei seu nome, coloquem um ok aqui, tá bom? Arthur Emílio, Camille Ávila, Evelyn Paz, Ingrid Nascimento, Alberto, Patrício, Gisele, Ian, Isabelle Almeida, Ítalo Araújo, Joana, João Lucas, Matheus, Júlia Evelyn, Laura, Lavínia, Lisa Maria,
Lívia Nara, Maria Clara, Maria Letícia, Maria Lúcia, Maria Natália, Sara, Thiago Jefferson e Yasmin. Ok, né? Foi todo mundo, então vamos lá. Bom, pessoal, então é o que temos para hoje. Essa nossa aula, tá bem? Vou deixar vocês com o professor Tomé e já vou me retirando aqui, tá bem? A gente se vê amanhã com história, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Oi, gente, boa tarde, voltei. Pegando a física agora. Vou abrir aqui o